Está no ar pela Clube Guaxupapo, um bate-papo em prol de Guaxupé e dos guaxupeanos. É isso aí, são 10 horas e 29 minutinhos, mais um Guaxupapo aqui, segundo Guaxupapo do ano, e eu tô recebendo meu amigo Júnior Moreira, que é farmacêutico, tá desde o comecinho da Covid-19 na linha de frente, realizando testes. Lá na farmácia que ele trabalha, eles foram pioneiros aqui na nossa cidade em realizar os testes de forma particular e está aqui para conversar um pouquinho com a gente, porque a rotina do Júnior, de uma semana para outra, mudou completamente. Primeiro, Júnior, bom dia, obrigada por estar aqui, viu, pra gente fazer essa entrevista tão esclarecedora, porque tem muita gente ainda com dúvida em relação à diferença dos testes, em relação à diferença dos sintomas, então a gente vai conversar um bocado sobre isso. Bom dia, Júnior, obrigada, viu? Bom dia, Vanessa, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube de Guaxupé, e é uma honra estar aqui com vocês. Então, Júnior, como eu disse, né, há 2 semanas atrás, a rotina lá na farmácia estava até que sossegada, a gente até conversou, né, sobre isso, a quantidade de testes positivos era muito pequena, e foi literalmente do dia para a noite. Como que foi essa virada na sua rotina aí, na realização dos testes de Covid? Sim. Lá na farmácia onde eu trabalho, é uma farmácia pequena, e infelizmente há 2 semanas atrás, logo depois do fim de ano, das festas de fim de ano, a gente sentiu um aumento muito grande da procura dos testes rápidos para a Covid, né? E isso demonstra a preocupação do pessoal com sintomas, com contato com positivos, né? E para todo mundo ter noção, a gente teve uma segunda temporada de grandes casos, de grandes números, né? Desde daquele momento do primeiro pico daqui de Guaxupé mesmo, essa semana foi a segunda semana que a gente mais positivou gente na farmácia, né? Então, assim, foi muito grande mesmo a procura e os positivados lá na farmácia. E vocês têm um contato com a Secretaria de Saúde? Muita gente pergunta isso. Quem fez teste na farmácia, nos laboratórios, é registrado pela Secretaria de Saúde? Sim, todos os dias, no final do dia, a gente tem que informar a Vigilância Sanitária aqui de Guaxupé de todos os casos, tanto os positivos quanto os negativos. Sim. Daqui de Guaxupé e da região também que passa por lá. Então, todos os testes são informados para a Vigilância Sanitária. E quais são os sintomas que as pessoas têm apresentado neste momento para a Covid? E a gente está vendo também um grande aumento dos casos de gripe, de influenza. Como é que você consegue diferenciar isso assim, pela experiência e tudo mais? Mas é muito parecido, não é? São todos parecidos. A gente está vendo uma infecção respiratória, né? Então, assim, sintomas são todos parecidos. Então, é sintoma gripal forte, né? De febre, coriza, tosse, desconforto corporal, são todos parecidos, né? Então, assim, é muito complicado diferenciar uma doença da outra por conta dos sintomas. São Sim. todos iguais. Então, para a gente detectar mesmo o que é o que, é só através do teste mesmo. Da Covid, que aí você descarta que não é Covid, Sim. que pode ser uma gripe. E agora também, não chegou ainda pra gente, mas a gente já está esperando, porque vai chegar um teste onde identifica tanto Covid quanto a influenza. Sim. No mesmo teste dá pra gente detectar qual que é qual. O que está cometendo aquela pessoa com aquele sintoma, né? Isso. Isso é muito bom, porque a gente realmente não sabe, né? Fica naquela dúvida até o último momento, Sim. né? Eu tive sintomas de gripe agora recente e só realizando o teste mesmo para você saber o que está acontecendo, né? E outra coisa também, a gente não tem que pensar só nos sintomas, a gente também tem que lembrar dos assintomáticos. Sim. Então, eu tive contato com uma pessoa com Covid. Que momento eu tenho que testar? Após 48 horas do último contato que eu tive com aquela pessoa, é muito importante eu realizar o teste, porque eu posso estar assintomático e transmitindo para as outras pessoas. Sim. E são praticamente 2 testes, né, Júnior? O PCR e o antígeno, não é isso? Qual que é a diferença entre os dois e qual que, vamos dizer assim, é o mais confiável, se é que existe isso? Uhum. A fórmula PCR, RT-PCR, ela é realizada somente em laboratórios clínicos, né, em hospitais e laboratórios clínicos.
Drogarias, elas estão autorizadas pelo governo federal a realizar somente o teste rápido de antígeno. Então, eu vou pesquisar somente o antígeno do Covid ou da influenza em farmácia. Sim. Agora, a fórmula RT-PCR é uma fórmula que a gente usa somente em hospitais e laboratórios clínicos. Sim. Mas a diferença é muito pouca, Uhum. né? Não tem tanta diferença. Porque aí no laboratório a gente vai pesquisar qual variante que está cometendo aquela pessoa, ou se não a quantidade de vírus que está no organismo daquela pessoa. Então é essa a diferença. Uhum. Em drogarias está autorizado somente a fazer o antígeno, onde que detecta a presença do vírus. Certo, mas é confiável do mesmo jeito. Da mesma forma. Né? Da Porque mesma você forma. consegue detectar se a pessoa tem Covid ou não. Sim, né? a confiabilidade é a mesma. Certo. E como eu vi do Dr. Everton mesmo, né? Tem um certo período para você fazer o teste, né? Às vezes as pessoas vão até o postinho, aí volta para casa, aí o atendente fala, não, você tem que voltar tal dia para fazer, porque senão pode cair no falso negativo. Isso. O que você pode explicar para os ouvintes em relação a isso, Júnior? É muito importante a pessoa procurar atendimento médico ou farmacêutico após 48 horas do começo dos sintomas ou do último contato que eu tive com aquela pessoa. Antes desse período, não adianta fazer o teste porque ele dá o falso negativo que a gente fala. Experiência minha da farmácia. Teve muitos casos que eu peguei com menos de 24 horas e eu já consegui detectar a presença do vírus. Sim. Mas esses não são todos os casos. O fabricante dos testes, eles me garante essas 48 horas. Então, a gente tem que respeitar esse período, mesmo que eu esteja ansioso ou preocupado. Mas é importante eu respeitar esse período, porque senão vai ser um teste jogado fora, vai ser um teste inválido, onde a gente vai ficar na incerteza do mesmo jeito. Sim. Então, após 48 horas que eu começo a sentir algum desconforto corporal, alguma coisinha que eu não costumo ter, ou se não do último contato que eu tive com positivo, é importante realizar o teste após 48 horas. 2 dias, né? 2 dias. E durante, enquanto a pessoa está com sintomas, então ela vai ficar ali, às vezes 3 dias, às vezes uma semana, às vezes 10 dias com sintomas gripais. Uhum. Durante esse tempo todo ela pode testar positivo, ou então se ela passar de um tempo, assim, por exemplo, depois de 7 dias pode dar um negativo. Também tem isso. Então, a gente sempre faz as contas de 48 horas após até o 8º, 9º dia de sintoma. Após esse período, é muito importante a pessoa estar realizando o RT-PCR em laboratórios clínicos, que aí é somente ele que vai conseguir detectar a presença do vírus. Sim, então tem que prestar atenção também nesse período, né? Isso, até 8 dias após o começo dos sintomas, o antígeno ainda consegue detectar. Isso. Muito bem. E muitas crianças, Júnior? Muitas crianças com sintomas gripais? Sim, muitas crianças. Onde que a gente está preocupado agora com as crianças, por conta da vacinação, né? Então, assim, esse dia atrás mesmo eu fiquei muito assustado, porque as pessoas estão falando assim, mas eu estou vacinado, eu não pego, né? Aquela falsa ilusão de eu não pego. Estou vacinado, já tive Covid uma vez, né? Essa falsa segurança. Essa falsa segurança que não existe. Quem está vacinado pode contrair o vírus e, o pior, transmitir para o vírus para as outras pessoas. E a nossa preocupação agora é com as crianças, que elas ainda não receberam a vacina do anti-Covid. Então, assim, crianças também pegam e crianças também transmitem a doença. Então, a nossa preocupação são as crianças que estão positivando também com a gente, muitas crianças, mas com sintomas mais leves. Isso é onde que a gente fica um pouquinho mais aliviado, mas no mesmo momento preocupado com elas também. Né? Aquela história daquela menininha, filha do médico de 7 anos, né, que circulou nas redes, é realmente impressionante, porque a gente vê crianças saudáveis, né? O número é menor, mas a gente não pode justificar, foram mais de 300 mortes, né, entre 7 e 11 anos, então as crianças pegam, podem desenvolver alguma síndrome, né, através da contaminação,
não vai morrer de Covid, mas ela pode desenvolver uma síndrome, né? Isso é muito doido. E até mesmo o comecinho de casos de pneumonia. Então, assim, crianças, como o sistema imune delas são mais frágeis, pneumonia interna, uma criança, pneumonia infelizmente mata uma criança, então a gente tem que ficar muito preocupado e muito atento com esses sintomas. Né? E é isso, porque às vezes a gente acha que a gripe acomete mais no inverno, né? Acaba relaxando e tudo mais, mas essa invasão de influenza aí, né, junto com a Covid, está sendo um pouco assustador, né? Assim, a gente fica sem saber como lidar com isso, né? E o segredo é a prevenção. Então, o que eu bato no martelo até hoje, assim, desde o começo da pandemia, é a prevenção. Como que a gente vai se prevenir contra a Covid, contra a influenza? Eu acho que desde o começo eu falava isso na farmácia, que a gente tem que adotar os hábitos dos asiáticos, de uso de máscaras, né? Então, assim, a gente vê que a máscara, ela sim protege a pessoa, né? Aqui eu coloco um relato que a gente teve na farmácia também, que graças a Deus todos os colaboradores da farmácia, ninguém contraiu Covid, então, mesmo tendo contato todos os dias com positivos, né? E graças a Deus isso daí mostra que o equipamento de proteção individual, ele garante uma proteção para a gente, ele sim garante um impedimento dessa contração do vírus. Então, assim, a utilização de máscara, a lavagem de mãos, né? A utilização de álcool em gel, isso daí vai prevenir tanto o Covid quanto a influenza. Então, quem se previne não precisa ter medo do vírus. E a gente que se previne, assim, eu digo por mim, porque eu procuro sempre estar de máscara, higienizar o tanto que eu posso. Eu sempre tive muitas gripes, né, durante um ano. E eu percebi que nesses quase 2 anos de isolamento e de cuidados, eu tive muito menos. Sim, isso daí mostra a eficácia da proteção, né? A eficácia da máscara, né? Então, assim, é um hábito que a gente deveria adotar, né, com a utilização de máscaras em qualquer momento da nossa vida. Né? Eu falo assim que agora a máscara é um utensílio que a gente deve adotar. Por exemplo, eu não consigo pensar em, por exemplo, ir ao pronto-socorro, pedir um atendimento sem máscara hoje em dia, né? Ir num banco, ir numa lotérica, né? Então, assim, saiu de casa, coloca máscara. Eu criei o hábito de carregar um pacotinho de máscara descartável dentro do carro, porque na hora que eu esqueço, eu tenho máscara dentro do carro. Então, assim, carregar em alguma bolsa, numa mochila, um pacotinho higienizado de máscara descartável. Esqueci, coloca a máscara na hora. É isso mesmo. Tem perguntas aqui. A Regiane está com uma pergunta aqui. Deixa eu abrir. Vanessa, tudo bem? Bom dia, Regiane. Tive contato com pessoas dia 26, 28, 29, 30, com pessoas que testaram positivo. Fiz o teste no dia 31 e depois no dia 4 repeti. Os 2 deram negativo. Aí não preciso fazer outro? Eu ainda tenho dúvidas. Bom dia, Regiane. É muito importante você observar os sintomas, né? Eu não sei se é o teu caso, mas tem muitas pessoas que me perguntam isso de pessoas positivas dentro de casa. Minha mãe, o meu tio, a minha avó positivou para a Covid. Que momento eu devo realizar o teste? A partir do momento que a pessoa é positiva para a Covid, a gente precisa colocar essa pessoa um pouquinho mais isolado dentro de casa. É muito difícil a gente falar sobre isso, porque muitas famílias não têm essa condição de moradia de colocar uma pessoa isolada, né? Mas o que eu estou falando para as pessoas? Para quem positivou, separa os objetos pessoais, tira a escova de dentro do armarinho do banheiro, separa um copo, um garfo, um prato, só para aquela pessoa. Sabonete, né? Tomou banho, dá uma higienizada básica no banheiro, né? Para evitar uma transmissão. Para a Regiane, que fez essa pergunta, se após
se ela testou dia 30 e dia 4 não positivou, né, ela não tem a necessidade de realizar esse teste mais. A não ser que essa pessoa esteja convivendo com ela na mesma casa. É no trabalho. No trabalho e dentro da casa dela tá tudo certo. Então, se ela testou... Pode confiar. Pode confiar, por causa que essas últimas 48 horas de contato, se não positivou, ela não está positiva para o Covid. E foram 2 testes, né? Eu acredito que ela possa relaxar, viu, Regiane? Porque é isso, ficam muitas dúvidas na cabeça da gente, né? O Wilson está perguntando se você pode falar o preço do teste. Ô Wilson, os testes, eles estão variando de 150 a 100 reais, né? O mínimo é 100 reais, mas varia de local para local, de laboratório para laboratório, né? Mas ele varia de 150 a 100 reais. Tá certo. Júnior, deixa aí um último recado aqui para os nossos ouvintes. Foi muito produtivo, muito instrutiva a conversa com você, que está na lida todos os dias em relação a isso. Você acredita que vai dar uma diminuída? Qual que é a tua percepção enquanto profissional? O que eu acho, Vanessa, que vai acontecer é que uns 15, 20 dias, essa onda que a gente está vivendo aqui em Guaxupé, ela já esteja dado uma acalmada. Mas, assim, aquilo que o profissional de saúde tem que orientar a população é se prevenir, né? Não tem necessidade da gente ficar andando de lá para cá, né? E utilização de máscaras, né? Então, assim, saiu de casa, gente, por favor, utilizem máscara. É uma coisa que a gente já está falando desde o começo da pandemia, né? Mas muita gente ainda está relaxando nesse ponto. Então, assim, se previnam, ficam mais quietinhos dentro de casa, utilizem máscaras, né? E ouçam aquelas pessoas que estão qualificadas para debater esse assunto, para falar sobre esse assunto, né? Vacina, né? E vacinação, por favor, se vacinem, se imunizem, por causa que é um jeito da gente se prevenir, né? Tenham cuidado com a sua vida, né? Tenham amor com a sua vida, né? Então, assim, se previnam, tomem a vacina e evitem de sair de casa. Eu vou correr atrás da minha terceira dose, que está um pouquinho atrasada, porque eu estava resfriada, mas eu vou correr atrás da minha terceira dose essa semana ainda. Júnior, muito obrigada, viu? Foi muito esclarecedor, agradeço demais a tua disponibilidade. Eu sei que a correria lá está enorme, agradeço demais você ter tirado esse tempinho para conversar esse assunto tão importante com os nossos ouvintes. Eu que agradeço, Vanessa, você, toda a equipe da Rádio Clube, né, e aos ouvintes da rádio também. Qualquer coisa podem entrar em contato comigo também nas redes sociais, ou se não pelo telefone da farmácia, se vocês me permitirem. Pode falar. O telefone lá é 3551-3345. Sim. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato com a gente, que a gente está aqui para ajudar todo mundo. É isso aí. Vocês, profissionais da saúde, em todos os níveis, né, de atuação, têm sido, assim, guerreiros para cuidar mesmo da nossa saúde, e a gente precisa prestar atenção no que vocês falam mesmo, né? Brigadão, viu, Júnior? Obrigado a vocês. Até a próxima. Até. Tomara que na próxima vez seja para falar de uma coisa boa. Sim. E fica aqui com a gente no nosso Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Guaxupapo, um bate-papo em prol de Guaxupé e dos guaxupeanos.